Olá, gente, tudo bem? Então, gente, estamos aqui com mais uma aulinha ali sobre as questões de ciências da natureza ali em abordagens ali do Enem. Então, hoje eu resolvi fazer ali devido a alguns pedidos que eu recebi através do Instagram. Então, em todos os nossos vídeos anteriores aqui, a gente abordou ali as questões das edições mais recentes e a perspectiva da contextualização. Mas o que que eu geralmente recebo de dúvida? Ok, eu já entendi que eu tenho que contextualizar, mas como que eu vou ter esse estudo então? Então, quando a gente vai buscar ali formas, métodos de estudo, questões de cursinhos ali preparatórios, a gente tem, obviamente, as matérias separadas ali, geralmente por frentes, temos uma grande quantidade de frentes por matéria ali, mas como que a gente pode, então, estudar de uma forma efetiva já exercendo ali esse entendimento da contextualização entre os exercícios. Então, hoje a gente vai dar mais essa questão ali de dicas, de como estudar, de como entender contexto, também ali um extra ali sobre o que essas ciências da natureza, o que esse entendimento de contexto pode contribuir, por exemplo, na elaboração da minha redação, e também ali os principais temas ali que a gente tem. Então, vamos lá. Então, galera, iniciando aqui com dicas gerais ali de estudos. Então, sempre quando a gente vai ali iniciar uma questão ali de estudos, então desenvolver a nossa rotina de estudos, a gente tem uma tendência de procurar os principais temas ali. Então, todos os professores ali, quase em sua totalidade, indicam, veja ali os temas principais, os temas que mais caem. Isso realmente a gente consegue perceber de edição para edição. Tem temas ali que caem todas as edições ali, sempre vai ter uma, duas questões ali para a gente ter esses temas caindo ali e bem contextualizadinhos. Então, nós temos isso acontecendo também em ciências da natureza, então, em ciências, em biologia e em química. Mas a gente vai começar a dar uma discutida em quais são esses principais temas aqui. Se tratando de biologia, gente, de longe ali, se eu tivesse que dizer para vocês um tema ali para focar quando se tem o objetivo ali do Enem, é ecologia. Então, por que ecologia? Porque a gente consegue contextualizar tudo. Então, o meio ambiente de uma forma geral, tanto ali a interferência do ser humano, interferência de outros animais, questão ali também de botânica, super relacionada com ecologia. Então, a gente aborda o eco em si. Então, a gente tem também as perspectivas sustentáveis de desenvolvimento caindo nas nossas questões para a gente analisar, mas ali também com questões que envolvam conceitos bases, então cadeia alimentar, questão ali de poluição. Então, isso a gente vai ter ali quase caindo em todas as edições para a gente ter questões ambientais ali, devido, obviamente, ali uma atualidade ali de todos os anos, que é a questão ambiental. Então, a gente vai relacionar com efeito estufa, a gente vai relacionar ali com questão de aquecimento global, e isso sempre tem uma ou duas questõezinhas ali no mínimo que caem quando não tem uma quantidade maior. Então, um tema de referência ali, um tema de destaque, para quando a gente tem ali o interesse em estudar os principais temas. Outra coisa também, gente, que já relacionando com atualidades, a gente já vai discutir atualidades específicas ali envolvendo as três disciplinas, mas se tratando de biologia, é biotecnologia e genética. Então a gente tem ali perspectivas de transgênicos, de abordagens orgânicas de cultivo, então de desvinculação ali de agrotóxicos, né, em questão ali mais ecológicas mais pesadas que interferem ali no meu solo, vão interferir no meu meio ambiente. Então, essas perspectivas sustentáveis a partir da biotecnologia é algo bem interessante da gente dar uma olhadinha ali também. E de uma forma também em contexto geral ali de modernização, então avanço tecnológico, avanço ali de novas formas de cultivo, novos tipos de colheita. Então, agronegócio ali é um tema super interessante de a gente ter ali relacionado com as nossas questões. E nas últimas edições ali, a gente tem ali uma presença significativa deste tipo de tema. Inclusive, o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, vai ter o foco ali em biotecnologia para a gente dar uma discutida. Então, já fiquem ligados ali para a gente conversar sobre isso. E um terceiro tema aqui seria a questão ali de saúde. Então, a gente, em saúde, conseguimos entender ali saneamento básico, então, processos de tratamento de água, tratamento de esgoto, questão de doenças, então, ali, questão de viroses, a gente já consegue entender ali o que a pandemia mudou nessa relação ali de entender como funciona, de entender como impacta tanto na perspectiva social, mas também individual de cada pessoa, de cada comunidade em si. E
é algo atual em contexto brasileiro, porque sempre a gente vai ter ali esse entendimento, esse reconhecimento de que nós temos sim problemas de saneamento básico, de acesso a vacinas, acesso a medicamentos, e isso então é algo muito presente, algo bem interessante da gente dar um destaque a mais. Então não é questão ali de decorar vetor, decorar doença, decorar lista de sintomas, mas o contexto mesmo, o que que isso vai afetar, modos de transmissão, então o que que o saneamento tem a ver com isso, o que que a parte ecológica, o que que a comunidade tem a ver com essa dispersão dessas doenças ali. E se tratando de pandemia, né, gente, já é um conteúdo bem atual ali para a gente ter essa presença. Então, nessa prova que a gente está ali mexendo as questões ali, que é de 2021, a gente tem uma quantidade muito grande de questões que caíram sobre isso. Então, questões de virose, questões ali de saneamento básico, de tratamento, de saúde, devido à pandemia. Então, é uma atualidade ali que veio presente ali nas provas e que provavelmente ali nos próximos anos a gente vai continuar tendo essa quantidade ali de questões caindo devido a essa recorrência nesse tema, esse interesse maior social nesse tema ali, também do que ele interfere ali de forma geral a quesito mundial ali para a gente ter essas discussões. Então, em biologia, gente, esses três temazinhos ali para a gente dar um foco maior. Então, ecologia, saúde, biotecnologia ali já relacionado com as atualidades. Em química, se também eu tivesse que escolher estequiometria. Então, em química a gente tem muito cálculo, só que não posso só estudar química sem dar uma revisadinha em matemática. Então, regra de três, gente, é a base de cálculo em química. Então, a gente tem proporção de reagente, proporção de produto e regra de três. Ali, se a gente não souber desenvolver uma regra de três, a gente não tem sucesso ali nesses cálculos ali. Então, questão ali de soluções, concentração, densidade. Então, questão de cálculo mesmo em química. A gente tem, claro, questões conteudistas ali, questões mais teóricas caindo em química, mas se vocês pegarem as últimas provas, vocês vão ver ali que a gente tem esse aparecimento ali mais da questão de cálculo mesmo para a gente entender. Química orgânica também é interessante a gente dar uma revisadinha em parte estrutural. O que que eu destaco como professora de química também? A gente geralmente dá foco só na parte mais as funções orgânicas. Então, ali no que vai me dar interesse, no que vai mudar ali a minha nomenclatura, as últimas duas letras. Então, a gente acaba passando pelo início da química orgânica de forma muito rápida, quando a gente vai estudar. Então, saber identificar certinho uma cadeia principal, saber identificar o que é um radical, isso também tem uma influência ali na hora de uma nomenclatura. Não adianta eu saber ali uma função, a minha hidroxila tem a ver com a minha função álcool, ok. Mas eu não sei reconhecer uma cadeia principal, eu não sei o match et prop but, não vou ter esse conhecimento ali de base. Então, eu indico vocês darem uma intensificada na base de química orgânica. E quando a gente chegar em reações químicas, a gente vai ter esse estudo. Reações de adição, reações de substituição, de eliminação, de oxidação. A gente vai precisar muito saber o que eu tenho. Um alceno sendo convertido para tal. Então, se a gente não tiver essa base bem desenvolvida, quando a gente chega em reações, não vai fazer tanta diferença a gente saber as funções ali absurdamente decoradas. A gente vai ter que ter essa base de cadeia carbônica, de cadeia principal, de radical, para a gente entender o que realmente está acontecendo na reação. Então, ter esse estudo ali para a gente dar uma focada. E também nos principais elementos ali que vão cair em contexto de reação, então família dos halogênios, então algo que a gente vai acabar revisando ali também nas próximas aulas ali se tratando de química, mais ali nas questões de cálculo mesmo, mas estequiometria de longe ali é o que a gente tem mais interesse. Em física, então as questões de física ali, acredito, digo para vocês ali que elas são as questões até mais contextualizadas ali do que quando se compara com química. Então a gente tem ali a apresentação de uma situação ali super atual, de uma situação ali corriqueira no nosso cotidiano, e para ser analisado ali as questões físicas envolvidas. Então a gente já discutiu ali uma questão ali que a gente ficou até uma aula inteira ali só contextualizando ela certinho sobre o som. Então a gente tinha perspectivas de saúde sendo colocadas, perspectivas anatômicas, mas o que nos interessava era o conceito da física. Então, entender parte de ondulatória, algo muito presente ali, então mecânica, de funcionamento de movimento, dessas relações ali, é o mais provável que a gente tenha ali algumas questões ali perdidinhas. Elétrica também é algo que vai cair bastante. Então, física já é algo ali que
tem um fluxo maior, assim, de mudança, de alternância de conteúdos quando comparado à química e biologia, que a gente tem conteúdos mais chave, assim, digamos, para a gente entender. Beleza. Realmente dar uma olhadinha nas edições anteriores ajuda também. Então, é o que a gente está fazendo aqui nas nossas aulas. Então, entender as questões certinhas ali para a gente discutir, ver ali os temas principais. Não que a gente vai analisar as questões de 2022 e vão ser esses temas que vão cair. Mas é mais interessante a gente ver as questões das edições mais recentes, porque a gente tem ali mais ou menos uma base de conteúdos do que a gente pegar uma prova de 2010, por exemplo, para a gente analisar. Então, ter pelo menos essa olhada ali, simular a realização dessas provas anteriores ali é uma ferramenta interessante ali de estudo, até para a gente aprender a lidar com o tempo também, aprender a entender aonde que está a dificuldade, aprender a não ficar ali muito tempo em cima de uma questão que está me gerando dúvida. Então, essa capacidade ali mais, acredito que de realizar provas anteriores, ela tem mais a ver com controle de tempo, com entender como é abordado, como são os enunciados. Então, o Enem é um tipo de prova totalmente diferente de outros vestibulares. A gente tem enunciados muito extensos, a gente tem comandos ali diferenciados. Então, entender como funciona o Enem em si é interessante. Então, essa realização ali, ela não seria mais para a gente decorar temas, para a gente decorar questões, seria mais para a gente conhecer a prova. E isso é bem interessante porque o Enem ele é um diferencial ali de longe quando se compara a outros tipos de processos seletivos que a gente tem. Mas a parte mais importante da nossa aula é o foco nas atualidades. Então, gente, o que que a gente tem atual? Ah, mas eu sempre vou ter questão ambiental. Certo, é uma discussão atual? Sempre vai ser uma discussão atual. Então é algo que a gente tem que ter uma base ali boa, não só a gente saber o que causa aquecimento global e tal, que tem relação com o efeito estufa, mas a gente entender ali as discussões atuais que a gente tem a partir de eventos internacionais, porque isso também pode ter ali essa contextualização nessas nossas questões ali, perspectiva ambiental. Mas o que, que está em discussão ali para a gente entender? Questão de saúde. Então, a partir da pandemia, a gente teve um entendimento maior do que o coletivo, do que o mundial interfere. Então, quando se começou a questão de coronavírus, mas a gente tem, mas está do outro lado do planeta até chegar aqui. Então, a gente teve essa dissipação, a gente teve essa dispersão desse vírus muito, 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 muito rápido. Então, agora a gente teve um interesse maior e isso se tornou e sempre vai ser a partir de agora um assunto muito atual de a gente dar uma revisada. O que é interessante eu até comentar com vocês agora, que até uma aposta ali da grande quantidade dos professores ali, até em tema de redação, não só para o Enem, mas até em outros vestibulares, questão de inteligência artificial. Mas o que isso tem a ver com ciências da natureza? Tem tudo a ver com ciências da natureza. Eu posso aplicar isso em perspectiva biológica, em perspectiva de saúde, em perspectiva de agricultura, de controle de colheitas, de controle ali, de questão de dissipação de doenças. Então, entender o que a inteligência artificial envolve ali nesse caso, mais se tratando de questões ali de ciências naturais, em questões de benefícios mesmo, né? Então, a gente sabe que temos os dois lados, mas ali se tratando desses temas específicos, a gente consegue achar mais benefícios do que malefícios ali quando se trata de outras perspectivas ali, questão histórica, questão ali mais de linguagens. Mas inteligência artificial é algo para a gente focar, não só ali para redação, mas também relacionar ali com as outras disciplinas. Mas e esse contexto? Como que eu vou estudar então, gente? É aprender a não ter esses estudos fragmentados. Então, estudei química hoje, amanhã é biologia e não vou tentar buscar nenhuma relação porque hoje é biologia. Sempre tentar entender as relações que eu tenho. Então, cheguei ali, vou utilizar o exemplo que a gente fez ali na questão sobre audição, questão ali sobre ondas sonoras. Cheguei em ondas sonoras, eu tenho que começar a dar uma pensada que, por onde que eu tenho esse entendimento, por onde que eu tenho essas ondas sonoras chegando ali no meu corpo? Questão de audição, sistema sensorial. Então, já ir relacionando aquilo, não ter esse estudo fragmentado,
que às vezes a gente estuda o mesmo tema de formas completamente desconexas ali de cada, envolvendo cada disciplina, mas um tema ele é ligado com as outras disciplinas em si. Então, sempre ter esse entendimento, cheguei a um tipo de, a um determinado conteúdo, tentar puxar para as outras disciplinas também, tentar entender quais que são as relações ali para a gente conseguir contextualizar. Ah, mas eu não vou adivinhar o contexto que vai cair na minha prova. Obviamente, mas você já vai ter um conhecimento maior, você já vai ter um conhecimento mais amplo do que você está tratando. E isso é algo super diferencial ali quando se trata de Enem. Mas beleza. Mas e agora? O que que tudo isso que eu falei, o que que todas essas aulas até aqui tem a ver com as nossas redações? Atualidades, gente. Então, a partir do momento em que vocês sabem que tem que ser elaborada propostas de intervenções, eu tenho que apresentar, desenvolver o meu problema, eu tenho que criar ali essas argumentações, eu posso ter perspectiva ambiental sendo aplicada na minha proposta de intervenção, eu posso ter uma perspectiva de saúde, posso ter a questão ali de relação com o meio ambiente. Então, às vezes, tem temas ali que a gente quase não consegue relacionar. Então, a nossa principal aposta aqui, como os professores ali de forma geral, inteligência artificial. O que que eu pensaria com isso? Com tecnologia, tecnologia e tecnologia. Mas eu posso ter ali um diferencial na minha redação, o potencial que eu tenho de tornar a minha redação diferente ali de todo mundo que vai fazer tecnologia e social, eu pegar ali a perspectiva de agronegócio, a perspectiva de saúde. Então, isso pode ser um diferencial na minha redação que vai fugir de todos os modelos ali que vão vir ali só sobre um assunto. Então, isso é bem interessante, entender essa parte biológica, química e física nas redações. Então, a gente tende muito a puxar só para a parte de humanas. É claro, se tiver uma redação ali, um tema sobre poluição, a gente vai acabar tendo a tendência ali de puxar para a questão ali mais de ciências naturais. Mas tentar pensar em temas que a gente geralmente não estabelece relação, tentar entender ciências da natureza nisso. Isso vai tornar um diferencial na nossa redação, vai entender ali, vai fazer com que o nosso avaliador, que o nosso corretor entenda que a gente tem o entendimento mais contextualizado daquelas questões. Então, sempre tentem pensar se a gente consegue usar isso nos temas que caem, porque isso realmente tem essa relação. Eu posso ter ali uma questão, por exemplo, dos últimos temas que caíram ali para a gente entender, posso envolver saneamento básico, a falta de acesso à cultura. Posso ter ali uma pessoa que ela não tem nem um saneamento básico, e dificilmente ela vai ter esse acesso a algo ali cultural. Então, isso já é uma perspectiva muito interessante da gente colocar, porque a gente vai fugir do lógico, a gente vai fugir do óbvio que vem ali nas redações quando a gente tem certos temas ali para a gente entender. E só aqui já apresentando para vocês, então, essa aula de hoje ela foi elaborada a partir de demandas que chegaram através do meu Instagram, gente. Então, mandem mensagens ali que eu realmente leio. Então, eu fiz uma aula aqui toda pensada em duas mensagens que eu recebi ali de alunos que acompanham as aulas aqui através da Cultive, que tinham esse interesse, então, de saber, beleza, mas como que eu vou estudar? Quais são as dicas? Como que eu tenho principais temas? Então, realmente conversem ali, mandem questões ali que vocês até procuraram algum tipo de explicação e mesmo assim não entrou na cabeça, que a gente vai desenvolvendo nas próximas aulas. Então, gente, a gente já tem uma quantidade boa ali de encontros, uma quantidade boa de questões que foram discutidas. Na aula que vem, a gente já retorna, ainda no Enem 2021, já com biotecnologia, questão ali mais de saúde, para a gente contextualizar e a gente já vai se aproximando do que mais nos interessa, que é a edição de 2022, a mais recente ali, e as últimas aulas ali a gente já tem mais o foco no Enem 2023, o que que eu estou apostando aí para a gente ter esse foco. Então, agradeço vocês, então, não vamos esquecer aqui de se inscrever aqui no canal da Cultive, conteúdo é o que não falta, qualquer dúvida mandem aqui nos comentários, então, ali sempre acompanhando essa diversidade de conteúdos que nós temos aqui da Cultive e podem contar comigo ali que o resultado ele vem, certo? Então, gente, muito obrigada e até a nossa próxima aula.